Começamos essa transmissão com informações urgentes que acabam de chegar a respeito do caso envolvendo a apresentadora Ana Hickman e o empresário Alexandre Correia. Ele teria tentado fazer o pior, gente. Vamos contar para você o que aconteceu e a preocupação que se torna nos bastidores do que esse homem, o Alexandre, é capaz. Vamos contar para você a reação do Alexandre após as primeiras informações do que a Ana Hickman teria dado em uma entrevista na Record TV. Essa entrevista, de acordo com as informações da imprensa, teria sido gravada no final da noite de ontem, após muitas negociações entre a Globo e a Ana Hickman e também entre a Record e a Ana. E aí a Ana acabou, claro, preferindo conversar com a emissora que ela é contratada, falar um pouco sobre o que teria acontecido entre ela e o Alexandre, e a emissora tem exibido, desde cedo, a Record, chamadas sobre o que a Ana Hickman disse nessa conversa, o que a Ana Hickman disse nessa entrevista. E já pelas chamadas, algumas informações estão a chocar, os telespectadores que estão sem acreditar na forma como esse homem teria tratado a esposa, e também acaba entrando em confronto, inclusive, com um vídeo que o Alexandre chegou a divulgar nas últimas horas, em que ele negava as agressões, chegou a dizer que as coisas não seriam bem como a imprensa está falando, que teria um outro lado dessa história, e que aos poucos toda essa questão seria esclarecida de acordo com o que o Alexandre foi falando e tomando de decisão. E vamos trazer para você também como é que vão ficar os próximos passos, inclusive com a decisão da comunicadora em relação à guarda do seu filho, o pequeno Ali, de 9 anos. Ana já disse que não quer que exista a guarda compartilhada do menino. A gente vai contar para você, claro, como é que vão ficar os próximos passos. Você concorda com a apresentadora? Deixe seu comentário. Essas e outras informações após o seu like, claro, e após a nossa vinheta. Roda aí. Olá, aqui Fernando Borges, esse é o TV News no ar. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Para fazer isso rápido e fácil, gente, basta você clicar no botão preto da inscrição, dê o seu like, dê seu joinha, especialmente nesses primeiros segundinhos para o YouTube entender que você está assistindo a gente, ajuda muito a gente a estar aqui fazendo o nosso trabalho. Então minha gratidão sempre a você que está do outro lado e faz parte aqui do time, da família do TV News. A pergunta que está na nossa enquete é: você acha que Ana Hickman está certo ao dar a entrevista à Record TV? Gente, a Ana, nessa entrevista concedida à apresentadora, jornalista e atriz Carolina Ferraz, falou sobre todos os momentos que aconteceram tanto em meio à agressão, e parte dessas agressões já são conhecidas pelo grande público que acompanha a apresentadora Ana Hickman já há muitos anos na televisão, do que aconteceu em Itu e como teria sido a forma como o Alexandre Correia teria pressionado, como é que teriam sido as atitudes naquele momento. Mas o que já chama a atenção nessas chamadas exibidas pela Record é que a Ana já diz que essa não teria sido a primeira vez que o empresário, Alexandre Correia, teria feito tudo isso com ela. E já nessas chamadas, ela acaba, de certa maneira, rebatendo o que o Alexandre disse em vídeos divulgados nas redes sociais. Exatamente isso. Nas últimas horas, o Alexandre ele acabou fazendo algumas publicações para o Instagram, em que ele dava a versão sobre alguns fatos que foram narrados pela imprensa. Entre eles, além da questão da agressão, que o Alexandre negou, por exemplo, que uma foto que mostrava uma porta arrombada seria ele ali a agir, mas também em relação a outros fatos. Primeiro eu vou colocar o vídeo do Alexandre, em que ele acaba mudando a sua opinião. Olha só, ele até inclusive tirou do ar um dos vídeos, mas deixou esse. Vamos ouvir então o segundo. Acabei de ver que escreveram que eu quero agilizar a partilha de bens. Errado, mentira. A última coisa que eu estou querendo agilizar é a partilha de bens. O que eu quero agilizar é o direito de ver o meu filho. Fazem 14 dias que eu não vejo o menino e eu estou com muita, muita saudade. Já chorei tudo que eu tinha para chorar. Outra coisa que eu quero agilizar, aonde o meu braço alcançar, é o bem-estar psicológico e a segurança dele.
Posto isso, agilizar sim a separação, resolver os problemas que a empresa vem enfrentando e aí falar em partilha de bens. A partilha de bens não é a minha prioridade, tá bom? Foi aí, né, essa mensagem dita pelo Alexandre, né, ele tinha feito também um outro vídeo, já saiu do ar, né, ele tem feito isso, né, ele publica as coisas e depois tira do ar, tem se desmentido, né, chegou a falar que tinha agredido a comunicadora, depois a defesa do Alexandre Corrêa mudou um pouco de decisão, disse que não foi uma agressão, foi um acidente. A gente vai contar então o que a Ana já disse, né, nessas chamadas, nessa entrevista dada à Record TV, que chama a atenção, né, nesse material que tem sido apresentado desde cedo pela emissora, e como teria sido a reação do Alexandre Corrêa. Isso porque ele teria, gente, ameaçado fazer o pior contra si mesmo. Estaria fazendo ali, segundo as informações dos bastidores, até uma chantagem emocional. E a gente vai explicar para você como é que funcionaria, né, essa chantagem que estaria sendo feita, né, pelo empresário Alexandre Corrêa nesse momento. A começar, gente, separamos inclusive uma reportagem que detalha, né, o que a Ana Hickman teria dito, né, nesses primeiros momentos, as primeiras mensagens que a comunicadora traz diante dessa entrevista. Tá aí a reportagem publicada através do site do UOL. Ana Hickman chora em primeira entrevista após agressão e diz: fui machucada durante muito tempo, então já rebatendo parte das falas que foram efetuadas pelo Alexandre desde que esse caso começou, né, a ganhar fôlego, tônica, repercussão nas redes sociais. A apresentadora Ana Hickman deu sua primeira entrevista sobre a agressão que sofreu do marido para o Domingo Espetacular. As declarações serão exibidas durante o programa, que começa às 7h45 da noite. E a Ana foi rebatendo algumas informações. Entre elas, nessa chamada, ela diz o seguinte: ele veio sim para me dar uma cabeçada. Ou seja, já num primeiro momento, a comunicadora diz que sim, quando o Alexandre chegou em cima dela para fazer ali as primeiras movimentações, estava ocorrendo, né, essa discussão que seria por conta do dinheiro. A comunicadora estava muito preocupada com a forma, né, como o marido estava agindo e reagindo, né, diante de todas as suas empresas, diante das suas contas de desfalques que apareciam. E já nessa fala que ela tem, né, com a Carolina Ferraz, ela diz que sim, o Alexandre foi para dar cabeçada nela. Então desmente, né, aquela informação anterior do marido da comunicadora, que ele dizia que não tentou dar cabeçada nenhuma e que essa informação da cabeçada, conforme tinha dito o Alexandre anteriormente, seria uma suposta fake news contada pela imprensa. Foi isso que ele disse, né, num primeiro momento. Na sequência, gente, a apresentadora Ana Hickman, nessa conversa com a Carolina Ferraz, acaba falando outras questões que também são muito importantes para a gente entender todo esse processo. Inclusive até a Globo, que você vê na Yamaju, deve repercutir também esse caso, e até a própria entrevista da Ana Hickman à Record devido à relevância do caso. A gente tem aqui o que ela disse na sequência: eu comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava. Eu fiquei com muito medo dele. Então a Ana Hickman confirma, né, também que no momento em que as agressões foram efetuadas pelo marido, existiam outros funcionários na casa e que os gritos que ela deu eram na tentativa de que essas pessoas que trabalhavam com ela, né, nessa mansão de Itu, em São Paulo, de alguma forma vissem, né, o que estava acontecendo e fossem, talvez, quem sabe, prestar algum tipo de solidariedade, algum tipo de ajuda à comunicadora. E ela, nessa sequência, fala, né, que sim, estava com muito medo do Alexandre nos últimos tempos e que naquele fatídico dia o seu temor acabou aumentando ainda mais pela raiva que ela via no olhar e também nos trejeitos que eram feitos pelo marido, que a ameaçava tanto com falas como também não só ameaçava, como também chegou, né, de acordo com a Ana, realmente a agredi-la fisicamente. Na sequência, a apresentadora falou o seguinte: sou eu que estou machucada e fui machucada durante muito tempo. Ou seja, a Ana Hickman deixa claro, né, que ela foi machucada durante muito tempo.
falando, né, que essas agressões que foram efetuadas pelo seu companheiro, com quem a Ana já era casada há mais de 25 anos, conforme relata aqui, né, a comunicadora, infelizmente isso não teria sido a primeira vez. Na chamada não fica claro, né, que tipo de outra agressão teria sido cometida pelo Alexandre Correia, se ele teria feito agressões verbais ou agressões físicas, mas ela deixa claro, né, que já estava sendo agredida por esse homem há muito tempo e que estava já tentando reagir. Também se falam, né, informações dos bastidores, né, sobre outros momentos que a Ana teria falado, né, com a Carolina Ferraic da Record TV e que é importante, né, para a gente entender os desdobramentos desse caso. Lembrando sempre, gente, a você que dá o seu like, faz toda a diferença para a gente. Se você não está inscrito aqui no canal, por gentileza, inscreva-se. Na nossa enquete a pergunta é: você acha que a Ana Hickman fez certo ao dar a entrevista e falar, né, sobre as agressões, desmentindo o marido? 84% das pessoas que estão aqui com a gente ao vivo diz que sim, ela está correta, e apenas 16% das pessoas diz que ela não está correta. Eu acho que ela está. Olha só o que ela fala na sequência, gente. Em outro momento, a apresentadora Carolina Ferraz teria falado, né, perguntado a Ana como é que estava a relação dela com o Alexandre nos últimos tempos. Se fala nos bastidores que pela primeira vez a comunicadora Ana Hickman teria falado que muitos amigos já diziam, né, que o comportamento do Alexandre estava ficando cada vez mais agressivo e que essa agressividade que era tomada por ele, atitudes que eram feitas, né, pelo empresário, já preocupavam as pessoas que estavam ali nos bastidores e que a preocupação maior passou a ser a do filho. Em relação ao filho, né, como o filho iria crescer vendo um homem que era agressivo em palavras já há muitos anos com outras pessoas, com os funcionários da própria casa. Ana teria sofrido diversas humilhações públicas que teriam sido causadas por esse homem com quem ela ainda está casada, mas já iniciou, né, todo o processo de separação. Mas, ao mesmo tempo, segundo, né, essas informações que são trazidas pela imprensa, como o Alexandre ele tinha acabado, né, de passar por um câncer, a gente lembra que a doença foi enfrentada, né, pelo Alexandre Correia em 2021, né? Tem pouco tempo, né? A apresentadora ainda estava naquele momento, né, de achar que ia conseguir mudar a cabeça do marido, que ele ia, de repente, fazer tudo isso e que as coisas iam serem alteradas, mas não foi o que aconteceu. Conforme o tempo foi passando, de acordo com as informações narradas pela comunicadora nessa entrevista dada à Record TV, o que ela foi vendo, né, era um homem cada vez mais agressivo. A Ana também teria falado sobre a tentativa do Alexandre Correia de ter entrado dentro da mansão da comunicadora com quem ela morou, né, com o Alexandre durante muitos anos, mas que pela forma como ele estava agindo nos últimos tempos, a agressividade desse homem que teria piorado nos últimos tempos, fez com que as atitudes da comunicadora fossem também sendo alteradas aos poucos. A Ana teria contado, inclusive, para a justiça que o Alexandre Correia ele estaria andando armado. Então ela tinha, claro, receio pela sua segurança, mas também pela segurança dos próprios funcionários, porque, né, quem anda, gente, com uma arma pode fazer ali, de repente, num surto que acabar tendo, né, ter uma reação um pouco mais forte, um pouco mais dramática em relação aos acontecimentos e fazer algo contra as outras pessoas. E por isso ela conta que teria denunciado realmente aí o marido à polícia, com medo do que ele pudesse fazer com essa arma que ele estaria andando para cima e para baixo. Foi justamente nesse momento em que a Ana Hickman prestou a denúncia contra o marido e a polícia foi, né, até o local onde o Alexandre morava, né, em um imóvel, um apartamento de São Paulo, arrombou esse imóvel porque no momento em que a polícia chegou lá, o Alexandre já tinha se evadido desse local à procura justamente dessa arma que estaria sobre o poder do Alexandre Correia. No entanto, né, ao invadirem esse espaço, nada mais estava lá. De qualquer forma, no instante em que a polícia estava
arrombando esse apartamento, entrando, né, nesse imóvel do Alexandre, tentando achar essa arma, né, tentando achar também outras possíveis provas contra o empresário que foi casado com a comunicadora durante muitos anos. Ele estava na porta da mansão do casal em Itu, São Paulo, tentando entrar no local e dizia naquele momento que queria conversar com o filho. E, segundo a Ana Hickman, o temor dela era de que naquele momento em que, enquanto, né, o Alexandre dizia que queria conversar com seu filho, que queria entrar ali a todo custo, que ele com essa arma pudesse fazer alguma tragédia. Por isso, inclusive, se fala nos bastidores que a ordem que foi dada pela comunicadora da Record às pessoas que acompanham, né, tudo isso, era justamente que, independente do que o Alexandre falasse, que não era para deixá-lo entrar, porque não queria ver o seu filho, né, ser alvo de uma disputa aos gritos, né, de uma guarda que vai ser decidida apenas na justiça. Ela não quer compartilhar, né, a guarda do filho, mas quem vai decidir se vai ou não ser compartilhada, a Ana já sabe disso, vai ser um juiz que vai decidir, obviamente, o que é melhor para ele. Lembrando sempre, gente, a você que dá o seu like, faz toda a diferença pra gente. Se você não está inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se. Tem gente aqui perguntando se é verdade ou não. Isso a gente está mostrando, inclusive, as fontes. A apresentadora Ana Hickman, gente, deu uma entrevista gravada ontem à noite, mas que vai ser exibida logo mais, né, no programa Domingo Espetacular da Record TV, em que ela narra o comportamento que era já tomado pelo marido já há muito tempo, segundo a Ana Hickman, e atitudes que ele estaria tomando, inclusive com supostas chantagens emocionais. Se fala que o Alexandre teria até enviado uma suposta carta para o filho, se despedindo, falando: olha, a sua mãe está tentando afastar a gente, está tentando acabar com a relação da nossa família, está acabando de destruir com a nossa família, eu continuo te amando. Teria dito ali, né, mais ou menos, né, nessa carta, o empresário Alexandre Corrêa, nessa tentativa de se comunicar com o filho, né, através desse documento que foi levado por pessoas próximas a Ana Hickman. Inclusive, gente, chega a informação de que desde que a comunicadora sofreu a agressão, e também, claro, anteriormente a isso, porque antes ela nem suspeitava, uma pessoa que morava ali com a Ana Hickman, que tinha um convívio, né, melhor dizendo, com a Ana Hickman nessa mansão em que estava a comunicadora, estaria, gente, espionando Ana Hickman e contando tudo o que acontecia na casa, né? Tudo o que acontecia na casa para o Alexandre Corrêa, deixando essa mulher, né, sem ter qualquer tipo de liberdade, deixando a Ana Hickman sempre ali à mercê, né, do que estava acontecendo. E claro, como aconteceu a agressão e a Ana expulsou, né, o Alexandre Corrêa dessa mansão em Itu, após essa saída dele, né, esse movimento dessa pessoa, que a Ana não chega a dizer quem era, mas que era uma mulher que estava ali, tinha um contato com ela, que ela então entendia que era o seu braço direito, ela era espionada, gente, para passar informações para esse homem. E se fala nos bastidores, né, que o Alexandre teria dito até para pessoas próximas que se não deixassem ele ver o filho, que ele ia tentar se matar, que ele ia tentar fazer o pior contra si mesmo. Então ele foi tentando ali, de alguma forma, talvez, tentar convencer a comunicadora de que desistisse desse processo que foi baseado na Lei Maria da Penha. Inclusive o processo de divórcio, como a Ana Hickman acaba explicando nessa entrevista, também é baseado justamente na Lei Maria da Penha. E por que ela está esperando e fazendo tudo isso em relação à Lei Maria da Penha? Porque, gente, a lei ela garante uma agilidade em relação ao processo, ou seja, a Ana Hickman ela vai ter uma prioridade na justiça, ela e qualquer outra mulher que seja vítima de agressão, não é pelo fato dela ser famosa, mas pelo fato dela ter sido agredida. Então, a Ana Hickman ela vai ter um favorecimento judicial, né, para tentar facilitar a vida da comunicadora nesse momento difícil, né, para que esse homem que a gente lembra, o Alexandre Corrêa, nesse momento já existe uma medida de proteção contra ele, né, ele está impedido
impedido de tanto entrar na casa da apresentadora, nas empresas da comunicadora, chegar perto dela, chegar perto do filho, mas, de qualquer forma, a Ana Hickman tem medo do pós, né? Do que ele vai fazer daqui pra frente, agora que ele tá sendo pressionado e ao mesmo tempo que ele não tá mais usando o dinheiro dela, né? Porque era o Alexandre quem administrava as contas da comunicadora. Tudo muito triste, né, gente? Encontro você na próxima conexão.